Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aqui um pouquinho gripado, fungando um pouquinho, mas vamos dar sequência no nosso estudo, capítulo 4, né, de Coríntios. Muita coisa interessante aqui. De cara, o que me chamou a atenção é o versículo 6, né? Agora, irmãos, no que tem a dizer aqui, usei a mim mesmo e Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que o Tanakh diz, ou seja, do que está escrito. Na sua versão provavelmente vai estar escrito daquilo que está escrito. O que está escrito? Escrito aonde? Escrito na palavra de Deus, né? Escrito no caso aqui no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia acontecido, né? E me chama muita atenção também o versículo 3 e o versículo 4. Vocês vão ver a câmera balançando um pouquinho que eu estou deitado, tá? Versículo 3: pouco me importa como eu sou avaliado por vocês ou por qualquer tribunal humano, na verdade, nem eu avalio a mim mesmo, né? Agora sim, o Espírito, ele dá a capacidade para a gente fazer isso, para a gente se autoavaliar, né? A gente estudou isso no capítulo 2, no versículo 14 e 15, né? E o próprio Paulo vai afirmar que fazer esse tipo de avaliação, autoavaliação, é apropriado, né? No capítulo 11, no versículo 31, né? Lá na Santa Ceia, ele vai falar, cada um examine a si mesmo, tá? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele não dá importância para os julgamentos dele, né? Porque os julgamentos dele são baseados naquilo que ele acha justo, né? Por mais que muitos dos seus pensamentos estejam baseados na palavra de Deus, sempre tem alguma coisinha que está fora, né? Então ele se coloca como alguém que não é inocente é verdade, né? Por mais que a gente não tenha consciência pesada de nada que a gente possa estar fazendo de errado, isso não nos torna inocentes. E o julgamento que vale é o julgamento do Senhor, né? De Deus. Eu quero abrir aqui rapidamente Salmo 19. Deixa eu ver se eu consigo ir manuseando a Bíblia aqui desse jeito que eu tô. Com uma mão só. Eu tô bem ruimzinho mesmo de gripe. Mas estamos resistindo. Graças ao bom Deus estamos resistindo. Deixa eu aqui passar a minha... Achei aqui. Então vamos chegar lá. Passei um pouquinho demais. Passei um pouquinho demais. Aqui estamos nós, né? Então vamos ler o capítulo 19. Vamos pegar o versículo 13 de Salmo. Vai estar escrito assim, ó. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. Também guarda o teu servo dos pecados da presunção, de maneira que eles não me controlem. Assim serei isentado de culto e libertado da grande ofensa. Que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis na sua presença, Adonai, minha rocha, meu resplendor, né? Então, a gente às vezes quer se achar muito santo. Tenha cuidado, tá? Com um pouquinho de arrogância, tá? Com um pouquinho de falta de humildade. A gente é pecador, a gente comete pecados, por mais que a gente procure fazer tudo que é possível e que a nossa consciência esteja relativamente tranquila, ainda assim existem coisas. Senão, meu amigo, era para você ser levado para o céu logo, né? Bom, versículo 7, deixa eu voltar aqui a Bíblia. É nessa pegada aí hoje está nessa pegada, gente, meio embolado, né? Capítulo 7 diz assim, versículo 7 diz assim: o que torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? E se de fato foi um dom, por que se vangloria como se não fosse, né? Por que se vangloria como se não fosse? Abrindo aqui Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nós vamos ler assim, ó. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da fé. E mesmo esta não é uma realização sua, mas é um presente de Deus. Vocês não foram libertados por causa das suas ações,
Portanto, não tem do que se gloriar, porque se somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Yeshua para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós, tá? Então, havia ali no meio de Coríntios, e ainda há no meio da igreja, uma condição de que segurar porque essa mão aqui já está doendo, o corpo está doendo, que está uma beleza, né? Todos nós pertencemos ao Messias. Quando nós pertencemos ao Messias, nós temos tudo, não nos falta nada. Senhor, meu pastor, e dele não me faltará. Então, não há necessidade de eu me vangloriar e ficar dizendo, eu tenho isso, fulano não tem, eu oro, as pessoas são curadas, eu falo da palavra, as pessoas me veem como inteligente. Isso aí não tem valor nenhum, isso foi tu. Aliás, tem muito valor porque foi Deus que deu, mas não foi nada que eu construí com as minhas próprias mãos. Não é nada do qual haja simplesmente um empenho de Juliano, a habilidade de Juliano, não é nada disso, né? Ali é um presente de Deus. Então eu não tenho que me vangloriar disto como se fosse algo meu criado por mim, né? Pelo contrário, eu tenho que vangloriar a Deus, que capacitou, por exemplo, um ser humano medíocre como eu a estar ministrando a palavra de Deus. Tá? Então isso é dom, Deus nos deu e louvado seja o nome dele. Bom, versículo 12, Paulo vai falar que trabalhava ali com as próprias mãos para sobreviver. A gente tem uma ideia, né, ali por Atos, no capítulo 18, versículo 3, que Paulo construía tendas, né? Então, provavelmente esse era o trabalho dele, né? E a gente vai finalizar esse vídeo com o versículo 14, né? O versículo 14, na minha versão, está da seguinte forma: para confrontá-los a fazê-los mudar, tá? Uma palavrinha só no grego para toda essa frase, né? O grego é noutetel, né? Para confrontá-los e fazê-los mudar. Então, qual é a ideia disso daqui? A ideia é você confrontar as pessoas através das escrituras, né? E uma vez que você confronta ela através das escrituras, você, através, obviamente, do Espírito Santo, vai conformá-los, né, às ordens e às recomendações de Deus, e elas vão transformar a sua vida para viver uma vida baseada naquilo que Deus diz que é adequado. E aí, a psicologia, por exemplo, é um ramo que tem crescido muito. Muitos pastores têm estudado psicologia, e eu acho que isso é, de certa forma, positivo, se bem utilizado dentro da igreja. Mas é interessante que, por exemplo, a psicologia clínica mais moderna, ela trabalha com os valores do paciente, né? Então, muitas das vezes, ela até se afasta da questão ética da escritura, vamos chamar assim, né? Ela meio que relativiza a ética das escrituras. E o evangelho, de certa forma, não é assim, né? O evangelho você se expõe, né? Há uma exposição ao Espírito de Deus através de Cristo Jesus, e a partir dali há uma capacitação para você mudar a sua vida, não baseado nos valores da pessoa. Os valores são os valores de Deus que começam a fazer parte. E, infelizmente, o que a gente vê no mundo de hoje, em muitos lugares, nas nossas vidas inclusive, a gente não pode ser hipócrita, porque a gente está exposto ao mundo uma série de coisas. Televisão, internet, os meios sociais onde nós vivemos, o meio do trabalho, o meio dos amigos, o meio da família, o meio da própria igreja. Tudo isso, a gente está interagindo com esses meios políticos, né? com esses meios sociopolíticos. Então, a gente tem também carga dentro da gente, carga de coisas do mundo. A gente se alimenta muito de coisas do mundo. Então, nós somos culpados, isso também, a gente não pode ser hipócrita. Mas o correto não é a gente pegar os nossos valores pessoais, aquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos como certo e errado, e viver por isso.
O correto é eu pegar as escrituras sagradas, eu analisar as escrituras sagradas e viver baseado naquilo que Deus decidiu que é verdade ou não. E é para isso que serve a lei. A lei só serve para isso, para te dizer, para você olhar lá e ver o que Deus considera como certo e como Deus considera como errado, né? E claro, só serve para isso, parece que até que eu estou colocando a lei no lixo, né? Não, teve uma importância muito grande. Israel caminhou muitas vezes para cima e para baixo por conta de acertos ao comportamento das coisas que Deus gostaria que fossem feitas e também por estarem contrários às coisas que Deus tinha determinado. Tá? Então, são esses valores que a gente precisa estar atento. Amém? Queridos, espero que Deus abençoe vocês e dê uma semana abençoada para vocês. Espero que no próximo vídeo, talvez não, porque é capaz de eu gravar o próximo capítulo hoje ainda, mas espero estar melhor no próximo vídeo, se Deus permitir. Amém. Deus abençoe. Shalom.